Bom dia a todos. Vamos abrir o violão. O ideal. Que a paz do Mestre esteja com todos nós e que seja um dia muito feliz, que eu possa harmonizar aqui. Eu vou começar com uma música mais alegre. Afinal de contas, faz tanto tempo que eu não subo nesse palco. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Essa música é bem conhecida. No refrão, tá legal? Vocês vão saber. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Vocês agora. É preciso saber viver. Vocês. Um pouquinho mais forte. É preciso saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. É preciso ter cuidado. É preciso saber viver. Toda você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Vocês. Saber viver. Saber viver. Saber viver. Mais uma, hein? É saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É isso, para a gente começar alegre, né? Mas agora eu vou cantar uma música e eu dedico a todos vocês. Essa música é minha. Se der tempo, eu vou tocá-la novamente, tá? Ela lembra a lição composta do capítulo 17 do livro, né? Sede perfeitos. A música se chama Homem de Bem.
pratica a sua lei, a justiça, o amor, com ardor e fervor. Tem fé em Deus, acredita nos seus, seu caminho, Senhor, Jesus Cristo marcou. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, louva a ti, Senhor. O homem de bem não critica ninguém, porque já entendeu o valor da indulgência. Tem compreensão, caridade, perdão, seu futuro, Senhor, Jesus Cristo guardou. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, louva a ti, Senhor. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, louva a ti, Senhor. Ela é bonitinha, né? Da próxima vez que a gente ensaiar, vocês cantam Glória comigo, combinado? Eu posso continuar, gente? Então vamos lá. I had a war, sick a call. David please the Lord, but you don't really count for music, do ya? It echoes like these, the fourth, the fifth, to minor form and your medley, to path from king composing. Hallelujah. Vocês. Hallelujah. 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 If ever strong, but you needed proof. So I have, but you want the roof and beauty and the moonlight over it to ya. She tied to the kitchen chair. She broke her throat and sure catch her hair and the front relief she do. Hallelujah. 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 Como se Jesus estivesse em nossos corações. Maybe there's a God above, and all I ever learned for love has to choose somebody over to you. Is
not to cry, you can't hear it nine. It's not somebody who's them sees the line. Is it golden deals, a broken hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, A última? Ou continua? Gente, tá bom? Eu estou conseguindo harmonizar o ambiente para o nosso palestrante? Então tá bom. Eu fico muito feliz. E aqui, eu lembro essa letra de cor, mas eu tenho medo. Eu confesso para vocês que eu tenho medo de esquecer na hora que eu estou tocando. Então eu coloco bem aqui na frente. E a minha mulher acha ruim porque ela fala: poxa, você atrapalha todo você. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor. Conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade.
ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito obrigado. É a última, gente? É a última. Gente, foi um prazer ter sido convidado para essa manhã maravilhosa. E eu vou encerrar com uma música dedicando a todos vocês, ao nosso palestrante, a minha querida colega que me fez o convite. E gostaria que nós dedicássemos essa canção a todos aqueles que nesse momento estão passando pela guerra da Ucrânia, pelos ataques às crianças, os idosos, que aquele lugar possa ser vigiado por Jesus, amenizado toda a dor, toda a perda. Que Deus esteja com todos eles, que Deus esteja com todos vocês durante a palestra. E que assim seja. There's no heaven, seas in the field dry, no hell below us, above us all the sky. Imagine all the people imagine there's no countries. Isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religions choose. Imagine all the people I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be a song. Imagine no possessions or under if you can. No need for greed or hunger. I brought the whole of man. Imagine all the people sharing all the world. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world you'll be with one.
Obrigado, gente. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos repetir? Bom dia a todos. Aê! Que alegria, não? Alegria de estarmos aqui hoje presentes. Alegria de celebrarmos 86 anos desta casa maravilhosa, desta casa que nos acolhe, nos dá tanto carinho, tanto amor, tanta paz. Então nós temos só agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, agradecer a Jesus por estarmos aqui hoje presentes e celebrarmos este dia de festa, que é um dia de festa, e por isso muita alegria. E a alegria de nós já começarmos... Cadê ele? Foi embora? Ei! Fábio, cadê você, Fábio? Aê! A alegria de estarmos aqui com o Fábio. Com essa manhã festiva com o Fábio, né? Comemorarmos, celebrarmos aí. Vamos conhecer o Fábio um pouquinho, né? Fábio é o professor de arte e também músico. Desde criança ele demonstrou interesse e facilidade para cantar, tocar instrumentos musicais. É colaborador da FEESP, trazendo sempre que possível a sua musicalidade na abertura de todos os eventos. Até o pequenininho ali está concordando, né? Então vamos uma salva de palmas para o Fábio mais uma vez. Alô? Bom, pessoal, gostaria só de agradecer, lógico, eu espero que tenha sido do tamanho do nosso palestrante, as músicas, né? A gente sempre espera dar o melhor, né, de nós, mas é simplesmente para harmonizar o ambiente, né, para que possamos sentir, né? A música entra dentro de nós sem pedir licença, ela tem esse poder, né? Desde muito antes de nós estarmos aqui na Terra, o som já existia, e é por isso que ela é tão tocante, e eu espero que eu tenha agradado a todos e que tenha harmonizado o ambiente para uma boa palestra, tá? Boa palestra para vocês e muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Volte sempre, hein? A gente já estava com saudades de você aqui no palco, aqui. Volta mais vezes, né? Valeu, obrigado. Bom, vamos a alguns recadinhos. Além das nossas palestras presenciais, que acontecem todo primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos as nossas palestras online, que acontecem nos segundos e quartos domingos do mês. Então, para nós assistirmos, basta ir lá no canal FEESP do YouTube e se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais visualizações nós vamos ter e mais oportunidades de nós divulgarmos a nossa doutrina querida, para que cada vez mais essa doutrina maravilhosa entre no coração das pessoas. Então é uma oportunidade nossa de passarmos adiante esses conhecimentos do Mestre amado. Também nós convidamos a todos que visitem a nossa livraria, que ela fica aqui no térreo, aqui na frente, né? Ao lado aqui do salão. Os livros estão com oferta, então vale a pena nós darmos uma passadinha por lá, comprarmos um livro para nós nos instruirmos, para nós orientarmos e também darmos de presente para aqueles nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que nós amamos. Quem quiser comprar online, o endereço é loja.feesp.org.br, loja.feesp.org.br. Nós também convidamos a todos para conhecerem a última edição da revista O Semeador, que traz na capa o aniversário de 62 anos da nossa Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é uma das subsedes da FEESP. E para quem não conhece, esse lar ele abriga idosos, ele dá cursos profissionalizantes, também ajuda na educação das crianças. Então vale a pena a gente conhecer mais essa casa bendita, que eu digo que é como se fosse o nosso lar aqui na terra. É maravilhosa, é linda e vale muito a pena nós conhecermos e ajudarmos a esta casa. Bom, então chegou aquele nosso momento íntimo
de nós nos ligarmos com o Pai. E aí essa nossa ligação é por meio da nossa prece, é por meio da nossa oração. Então vamos na nossa intimidade, vou pedir para o nosso maestro colocar uma musiquinha muito agradável para que nós possamos entrar em contato com o alto. Senhor, obrigado pela oportunidade da vida. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui presentes hoje, reunidos em seu nome, celebrando o aniversário desta casa que nos ajuda a todo instante. Senhor, sabemos que ainda temos as nossas fraquezas, mas sabemos também que queremos ir adiante. Sabemos que estamos com o Senhor, de braços dados com o Senhor, indo em direção à sua luz, à sua paz, o seu amor. Nos consola, Pai, nos esclarece, para que nós corrijamos a nossa trajetória e, enfim, de braços dados a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos amigos protetores da espiritualidade, que nós estejamos juntos sempre, caminhando, indo em direção à sua luz, indo em direção ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos dê cada vez mais luz, amor, fé, esperança, saúde, proteção, equilíbrio, sabedoria. Que nós estejamos com o Senhor hoje e sempre. Graças a Deus. E neste momento, nós gostaríamos de chamar aqui ao nosso lado o presidente da nossa FEESP, o Roberto Watanabe, que vai nos dar algumas palavras sobre essa casa maravilhosa. Uma salva de palmas para o Roberto. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui comemorando os 86 anos da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. A data de comemoração tem sido, ao longo dos anos, no dia 12 de julho. E nós estamos no dia 15 de maio. E o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, no início da nossa gestão, lá no início de 2019, nós estávamos preparando documentos para enviar para o governo do Estado para fazer a renovação do contrato de comodato da Casa Transitória Fabiano de Cristo, que fica aqui no Tatuapé, né? O contrato de comodato significa o seguinte, que o terreno lá da nossa subsede Casa Transitória, ele é cedido pelo governo do Estado, e nós ali construímos, né, a Casa Transitória. E esse contrato, que era de 60 anos, ele foi realizado lá em 1958, ele venceu em 2018. Então, em 2019, né, a gestão anterior, a nossa, fez todo um esforço para renovar esse contrato. E nós enviamos lá a documentação, entre elas tínhamos que enviar para o governo do Estado a ata de fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós enviamos, falei, bom, vou enviar, 12 de julho de 1936, né? São 86 anos. Aí veio a resposta, falou, essa não é a data de fundação. Eu estranhei, falei, como? Nós sempre comemoramos no dia 12 de julho. Né? Aí fui olhar a ata, e de fato, no dia 12 de julho, o que houve foi a mudança do nome da nossa instituição. E fui verificar as atas anteriores. Aí eu verifiquei que a data de fundação mesmo da Federação Espírita do Estado de São Paulo foi no dia 17 de maio de 1936. Ou seja, terça-feira que a data seria na terça-feira que vem, né? Só que lá em 1936. Aí então foi que nós descobrimos, né, que a verdadeira data é 17 de maio. É que no dia 17 de maio, várias casas espíritas aqui de São Paulo, né, tanto da capital como do interior, juntaram seus esforços para criar a Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Só que o nome inicial era Congregação dos Espíritas de São Paulo. Então, no dia 17 de maio, foi criado com esse nome, né? E qual era o propósito dessa criação da Federação Espírita? Era as casas espíritas que atuavam de maneira independente juntassem forças, primeiro para fazer um trabalho social maior, né? Então, para vocês terem uma ideia, na ata de fundação consta que um dos objetivos, né, eram 2 objetivos, né? O primeiro era obras de caridade. Então está escrito lá, construção de pavilhões para asilar. E hoje nós temos o nosso lar Batuíra, né? que é o nosso lar de idosos. O outro objetivo era educar crianças desamparadas. Hoje nós temos as nossas creches e temos o nosso trabalho de educação social, de educação de crianças e jovens, né? O terceiro objetivo era pequenas oficinas para ensinar um ofício. Nós temos hoje os nossos cursos profissionalizantes na Casa Transitória, né? E o quarto objetivo era hospital para obsedados. Hoje nós temos a nossa imensa área de assistência espiritual, né? Que é um verdadeiro pronto-socorro para assistir, né, as pessoas com problemas de obsessão, problemas emocionais, problemas físicos, né? Então vejam que como é interessante, né? Todos esses pontos que eu estou lendo aqui foi baseado inclusive numa mensagem do plano espiritual, né? Dizendo: construam a Federação Espírita de São Paulo com esses objetivos. E o interessante é que até hoje nós mantemos todos esses objetivos através da nossa obra social, porque para a Federação Espírita de São Paulo, a parte social, a prática da caridade é essencial, né? É justamente a parte prática. A parte teórica é o estudo da doutrina. E então o outro objetivo da criação da Federação lá em 1936 seria então a divulgação da doutrina espírita, né? Está lá na ata de fundação. Irradiar pela palavra falada e escrita a todas as sociedades filiadas, por meio de palestras e conferências, os ensinos evangélicos à luz do Espiritismo. Então, o que nós fazemos hoje através da nossa área de ensino, que dá aula para adultos, a nossa área de infância, juventude e mocidade, né, que dá aula para crianças, jovens, a nossa área doutrinária, que estuda a doutrina espírita, né, em profundidade, a nossa área de divulgação, né, que é responsável por todo esse trabalho de divulgação, inclusive essa palestra, né, e também a nossa área federativa, que trabalha em conjunto com as nossas casas espíritas. Então, é interessante a gente ver isso, né, que o objetivo inicial se mantém até hoje, 86 anos depois. Tudo aquilo que foi estabelecido pelo plano espiritual, né, nós seguimos. E aí, criada, então, a Congregação dos Espíritas de São Paulo, em 17 de maio de 1936, a diretoria formada na ocasião se juntou para definir o estatuto da instituição. O estatuto seria uma espécie assim de uma constituição, né, que define quais são os objetivos da instituição, de que forma ela será organizada, né, e quais são os princípios que ela seguirá. E esse trabalho durou 2 meses. Começou ali em 17 de maio e foi até no início de julho. No dia 12 de julho de 1936, essa diretoria se reuniu para aprovar o estatuto, que estava pronto. E aí, então, foi que surgiu a ideia, né, um dos conselheiros presentes falou: olha, eu proponho mudar o nome, né, dessa instituição. Foi aí, então, que foi mudado de Congregação dos Espíritas de São Paulo para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, o nome que mantém até hoje, né? Então, o 12 de julho é associado à mudança de nome. A fundação mesmo foi lá em 17 de maio. Por isso que, a partir desse ano, nós estamos, então, comemorando, né, na data mesmo real, tá? E a Federação Espírita, então, nesses 86 anos de existência, ela tem tido um papel fundamental, né, no movimento espírita paulista, de maneira geral. Nós tivemos, depois da fundação da Federação Espírita, em 1947, tivemos a fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É uma entidade que ela federa, né, ela coordena todas as casas espíritas do Estado de São Paulo. Surgiu, né, a partir aqui da Federação Espírita. E em 1973, nós tivemos a criação
da Aliança Espírita Evangélica, que é uma outra grande instituição, né, que teve início aqui em terras paulistas. E o que é interessante é que hoje a Federação Espírita do Estado de São Paulo participa lá do Conselho Deliberativo da USE, né, da União das Sociedades Espíritas, e junto com a USE, junto com a Aliança, as três instituições formam o Grupo Espírita Paulista, que tem feito um trabalho, né, de divulgação da doutrina espírita. Então, vejam que é um papel bastante importante, né, que a Federação Espírita, agora junto com as outras duas instituições, e tem outras instituições também, né, no nosso Estado, que fazem esse trabalho então importante, né, de divulgação da doutrina espírita. Nós vamos ver aqui hoje com o Ricardo, né, que é o nosso diretor da área institucional, vai falar um pouco da história, né, da nossa federação, principalmente dos personagens chaves, né, importantes que nós tivemos lá no início, né, da fundação da nossa casa e mais recentemente também. Então, personagens muito importantes, que todos os que já ouviram falar, né, como Edgar Armão, José Gonçalves Pereira, Pedro de Camargo, né, o Teodoro Lauzi Sacco, agora mais recentemente. Então, são figuras aí que foram, assim, de lideranças, né, dentro da nossa casa. Então, nós vamos estar hoje aí, né, comemorando relembrando um pouco essa história, né, dessas pessoas tão importantes, né. Hoje, nós, à frente desta casa, nós diríamos que nós nos orientamos, que seguimos como referência alguns desses personagens importantes, né. Por exemplo, Edgar Armão. Edgar Armão foi uma pessoa fundamental, né, na organização de todos os trabalhos da nossa casa, seja na parte dos estudos da doutrina espírita, seja na parte da assistência espiritual. E então nós nos pautamos, né, pelo trabalho dele, e vemos ele como aquela pessoa estrategista, né, aquele homem que enxerga o futuro, né. Ele foi essa pessoa que construiu essa casa desde as suas fundações, né, organizou. A outra pessoa que nós temos como referência é o senhor José Gonçalves Pereira, que construiu toda a casa transitória praticamente do nada, né? Quer dizer, todos aqueles pavilhões que estão lá foram construídos lá pelos anos 60, né? Pelo seu Gonçalves, como a gente chama, né? Então, nós temos ele como referência pela sua dedicação à obra social da casa. Também nos orientamos por Teodoro Lauzi Sacco, que foi o diretor, né, foi presidente da nossa casa aqui nos anos 90, né, mais recentemente, e vemos nele aquele homem empreendedor, sabe? Quer dizer, ele praticamente construiu esse edifício aqui de 10 andares do nada, né? Quer dizer, a FESP tinha aqui a sede antiga, depois ela mudou ali para Santo Amaro, daqui a 2 quadras daqui. Aí derrubou-se aquela sede antiga, que era um sobrado, o Ricardo vai mostrar, né? E aí tinha que construir esses 10 andares. Com que dinheiro? Não tinha dinheiro. E o Teodoro fez várias campanhas, né? Foi atrás dos recursos e nós estamos aqui, né, até hoje. Então, são pessoas que realmente nós temos, assim, modelos e exemplos para serem seguidos, né, dentro da nossa própria casa. Procuramos seguir, talvez não com muito sucesso, né, mas a gente vai tentando, aí, né, pelo menos se orientando por eles. Então, é uma alegria, né, a gente estar aqui novamente com vocês, comemorando esse aniversário e exortando a todos, né, sei que muitos aqui são trabalhadores da casa, para que nós continuemos essa missão importante, né, da Federação Espírita, junto com as outras instituições, que é levar, né, como o Fábio até já colocou aqui, né, Fábio, no final da fala dele, levar a mensagem, né, da doutrina espírita para o mundo, né, para as pessoas, essa mensagem espiritual que nos fala sobre nós como espíritos imortais, né, sobre a razão pela qual nós estamos aqui, qual é a finalidade da nossa vida, questões que buscam-se respostas há milhares de anos e hoje a doutrina espírita nos traz. Exorto a todos, então, para que continuemos essa tarefa. E antes, então, de concluir, eu só quero fazer aqui uma homenagem, que eu estava vindo para cá,
Hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família, né? Eu não sabia, mas soube agora de manhã. Então, vamos deixar a nossa homenagem aqui, né? Essa instituição tão importante da nossa vida social, que é a família, né? A célula básica da sociedade, a partir do qual cada um de nós surgimos, né? E a partir dali nós fomos para a nossa vida profissional, né? Formamos também as nossas famílias, a nossa vida social. Deixo então aqui um abraço a todos e que tenhamos uma boa palestra com o nosso colega Ricardo Turci. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Roberto Watanabe, nosso presidente, que está à frente desta casa. É uma missão que eu diria grandiosa e que requer muitos desafios. Assim como todos aqueles que estiveram diante nesta posição, né? Hoje o Roberto está aqui. E, com certeza, nós temos muito a agradecer por tudo aquilo que ele tem feito, pela sua gestão anterior, por esta gestão. Então, eu gostaria que vocês dessem mais uma vez uma salva de palmas ao Roberto. Obrigado, Roberto. Eu também gostaria de agradecer, melhor dizendo, gostaria de registrar a presença do nosso conselheiro, melhor dizendo, presidente do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor Paulo Emílio. Também conosco, Jussara Morcelli, a nossa diretora da área de divulgação. A senhora Vilma Yamaguchi Tanigawa, diretora da área de Infância, Juventude e Mocidade. Vera Lúcia Leite, diretora da área de Assistência Social e Educacional. Tem mais um que eu gostaria de registrar, mas ele é exatamente o nosso palestrante de hoje, o Ricardo Turci. Ricardo Turci, que também é da área institucional da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ricardo Turci é o nosso companheiro, inclusive, de bancada aos domingos aqui. Ele é colaborador da FESP e vem nos brindar hoje, falando sobre este tema que vai nos rememorar a fundação desta casa, que é tão importante para nós e para os dias de hoje. Então, recebam o nosso companheiro Ricardo Turci. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. Dentro da medida dos agradecimentos, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse momento de comemoração dos 86 anos. Agradeço pela oportunidade, agradeço aos colegas, mais que colegas, aos amigos da diretoria, do conselho, todos os trabalhadores da casa. Agradeço em especial a minha esposa Silvana, que está ali, me apoiando sempre, não só nessa palestra, mas em toda a jornada que eu tenho tido dentro e fora desta casa. E agradeço ao plano espiritual pela oportunidade de conhecer esta doutrina e o Evangelho de Jesus. Pois bem, no momento em que nos dispusemos a elaborar essa palestra de 86 anos de aniversário da FESP, fizemos duas coisas. Nos dedicamos ao estudo da história, lendo os livros, mas também conversamos com vários desses amigos que eu citei, perguntando aqueles que com mais vivência, mais larga experiência, como viam, como pensavam a FESP e até o que viam do futuro. Então, nosso intuito hoje aqui é apresentar os fatos históricos
alguns principais destacados, são muitos, então fizemos uma seleção. E ao final, fazer uma breve reflexão sobre o momento que vivemos e o futuro da FESP. Eu não poderia também deixar de agradecer ao nosso amigo Fábio, que fez a abertura musical e que nos emocionou, principalmente com aquela música Aleluia. E esperamos estar à altura dessa elevação e que possamos todos desfrutar desta palestra, dessas informações e deste conteúdo que não é uma obra de um indivíduo, mas é uma obra de uma coletividade. Então, Roberto falou, 17 de maio, primeira reunião de fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Naquela época, ainda não com esse nome, e a verdade é que ainda não nesta primeira casa. Esta primeira casa seria cotizada, comprada, pouco depois, enquanto aqueles pioneiros se reuniam ainda nos seus centros, de onde provinham. E em breve teriam aqui na Maria Paula, no número 158, estamos hoje no 140, não é? Então, neste mesmo terreno, nesta mesma área, essa primeira casa que seria, então, o primeiro lugar oficial, não é, realmente próprio da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E de lá, desta casa, para a nossa situação de hoje, que diferença, que salto ao centro, a nossa sede, onde nos encontramos hoje, com 10 andares, 2 subsolos, também a sede de Santo Amaro, com vários andares, muitos de nós estivemos lá, fazemos assistência, estudos. Do lado direito, a casa transitória, construída em um terreno de mais de 40 mil metros quadrados, com mais de 20 edificações, com pavilhões de ensino profissionalizante, 2 creches, um lar e outras tantas edificações com tantas utilidades, e além de um grande espaço verde, de horta e de espaços caminháveis, agradáveis de se caminhar, com muito verde, muita árvore. E também como extensão desse trabalho social, mais abaixo, nós vemos a subsede São José dos Campos e a Casa do Caminho, que estendem a FESP para além desses 3 principais ou maiores sedes que estamos acostumados a ir. Então, que diferença em 86 anos, quanto não se construiu. E alguns números que o nosso presidente já citou em muito mais detalhe na apresentação da palavra do presidente, feito no sábado passado, que está disponível no YouTube para aqueles que são colaboradores da casa e receberam o link. Convidamos aqueles que ainda não ouviram, convidamos a que mergulhem na profundidade, na quantidade de trabalho, realmente, quando se fala na grandeza desse trabalho que se faz. E tudo começou com base nesses primeiros pioneiros em 1936. Então, aí alguns números: 5.000 voluntários, mais de 8.000 alunos no ensino, mais de 300 educadores, 200 tipos de assistências espirituais. E nós veremos que a criação das assistências espirituais foi um processo dentro da FESP, que surgiu com Edgar Armon, mas que foi evoluindo. Não foram criados de imediato 200. Foi um processo contínuo, uma estrutura inicial, bem organizada, as bases, como se diz, da construção, para a partir daí que houvesse uma continuidade, uma construção, um aprimoramento constante até os dias de hoje. A divulgação também, com vários meios, edições FESP, mais de 220 obras no catálogo da FESP, produzidas por inúmeros voluntários, inúmeros trabalhadores que doaram seus direitos. Quantas pessoas aí por trás? Assistência social e educacional, 500 famílias, mais de 350 crianças e mais de 300 jovens em profissionalizante. E isso é um resumo do resumo. É somente para entendermos o salto que foi dado
nesses 86 anos. E cumpre lembrar que a FESP se insere dentro do movimento espírita como um todo. Relembramos a data do lançamento do Livro dos Espíritos, 165 anos de Espiritismo. A FESP já participa de mais da metade desse período. E ali, na França de Kardec, Paris, era naquela época a referência do mundo para as novas ideias, para elites dos diversos países irem buscar os conhecimentos, as novidades, e assim ocorreu. Elites brasileiras, em contato com essa realidade, começam a trazer o Espiritismo para o Brasil. Começam a trazer as ideias, traduzem os livros, começam a formar centros, começam a divulgar artigos, começam a expandir progressivamente o movimento no Brasil. E dentre eles, gostaríamos de destacar Bezerra de Menezes, que além de ter sido unificador ou pacificador da FEB no seu tempo, unificando, dando um impulso forte na unificação do Espiritismo naquela época, viria a se tornar, a se declarar o diretor espiritual da FESP. Vejam que, como encarnado, em 1886, ele declara sua adesão publicamente, num auditório com 2.000 pessoas. Ele era político. Um grande impacto deve ter tido aí. Em 1895, ele é convidado a ser o presidente da FEB no esforço de unificação do Espiritismo à época. E ele assume essa tarefa e a desempenha até o seu desencarne em 1900, deixando a sua marca de grande trabalhador da unificação desse movimento espírita no Brasil. E é dele essa famosa frase: solidários seremos união, separados um dos outros seremos pontos de vista. E esse mesmo ideal, o ideal cristão, ele que foi chamado de Kardec brasileiro, produzia, escrevia na imprensa sob o pseudônimo de Max, trazendo aquela mesma lógica de Kardec, irretocável, trazendo os princípios da doutrina para o linguajar da sua época, da nossa terra. Deixa essa marca de grande unificador. E essa mesma bandeira ele vai empunhar, nós vamos ver, ele vai empunhar na condução da FESP, sendo também a FESP um grande motor da unificação do Espiritismo no estado de São Paulo, mas não só, também no Brasil. Então fica a nossa primeira homenagem a este patrono da FESP. Eu queria recordar também que em 1890, quando trazemos informação do censo, a cidade de São Paulo ainda era bem pequena, respectivamente ao tamanho do Brasil. 64.000 habitantes, 8 vezes menos populosa que o Rio de Janeiro. Então, Bezerra de Menezes, os grandes pioneiros do Espiritismo a essa época, estão nessas capitais litorâneas. Mas aquilo que nós sabemos hoje, que São Paulo é a quarta, a quinta mais populosa cidade do mundo, é a cidade mais populosa do centro do país espírita do planeta, por excelência. Aquilo que nós sabemos hoje, a espiritualidade já saberia desde então do seu futuro. E não poderia deixar de aí erigir o seu edifício, a sua bandeira e divulgar o espiritismo nesta que viria a ser esta grande cidade. E para mergulhar nessa história da FESP, nós vamos nos apoiar nesse outro grande personagem, que é Arilex, de 916 a 2001, foi médico e em 1937 integra a União da Mocidade Espírita, 21 anos. Que exemplo para hoje, não? Em 42, se torna conselheiro da FESP, com 26 anos.
Então, desde jovem, mostrando o seu compromisso, o seu avanço, empunhando essa bandeira do ideal espírita. E ele foi um grande defensor da doutrina espírita, publicando um livro Pureza Doutrinária, participando do Conselho de Doutrina da FESP, defendendo para que ela nunca se desviasse dos ideais da codificação, da sua pureza doutrinária mesmo, para que as novas ideias fossem sempre submetidas ao filtro da razão, ao entendimento, que ninguém se deixe levar pela emoção de um momento, mas que só assuma, como diria Kardec inúmeras vezes, que diante da incerteza, diante da dúvida, é melhor rejeitar, ainda que sejam 9 verdades que rejeitemos, do que aceitar uma mentira que venha a ser verificada depois. Aguardemos o momento do tempo para que as verdades se provem, então, irrefutáveis. E aquelas que não forem verdades, elas cairão por si só. E esse sentido de pureza doutrinária, de rigor na aceitação dos princípios, está presente aqui até hoje na FESP, e podemos dizer que Arilex foi um dos grandes contribuidores para isso. É dele também o livro 60 anos de Espiritismo no Estado de São Paulo, que foi a principal base de estudo para essa nossa apresentação. Então, nosso reconhecimento e homenagem a mais este grande trabalhador da FESP. E nós falamos, está aqui a casa que a FESP viria a comprar. A FESP seria fundada em 1936, mas de fato já houve uma intenção, uma tentativa de unificação do movimento paulista em 1933. Foi criada a União Federativa Espírita Paulista. O que ocorreu é que esta união, ela não desempenhou a contento, ela não estabeleceu uma comunicação com os centros. E aquele centro que era o maior da época, que era o que detinha os maiores valores do espiritismo, talvez da cidade de São Paulo, talvez do Estado, que era a Associação Espírita São Pedro e São Paulo, é o primeiro dessa lista, que está mais abaixo. Ela não era chamada para as conversas, não havia o contato, não havia uma integração de fato, e foi assim que, junto com outros centros, decidiram criar uma nova união que fosse realmente atuante. E assim, em 1936, surge a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E listamos aí alguns dos centros. Esta associação espírita foi a principal, foi o grande motor de grandes vultos, mas em todas elas havia personagens importantes. E vamos passar por alguns deles. Aqui, um extrato do Correio Paulistano. Roberto Watanabe, nosso presidente, comentou sobre o Estatuto. O Estatuto traz sempre aquela visão de registro legal, aquele rigor da forma. E aqui está a forma como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, de então, comunicou ao grande público a sua intenção, os seus objetivos. Destacamos aí o objetivo de federar os centros espíritas e assim unificá-los. Unificar porque também havia muita dispersão, havia diferenças em entendimentos. Havia centros que, digamos, divulgavam o espiritismo de uma forma não adequada, divergindo um pouco dos ideais, dos princípios da codificação, que misturavam e faziam algum sincretismo. Então, a preocupação de federar e unificar esse movimento era justamente no sentido de que todos compartilhassem da mesma doutrina, dos mesmos princípios, mantendo a autonomia de cada centro, mas que houvesse um entendimento comum do que é a doutrina espírita. E assim procederam à unificação. E além do objetivo de federar, como destacou o Roberto, realizar obras de caridade que atestem o valor do espiritismo e a pujança dos seus partidários. Porque, de fato, como se diz hoje, falar é fácil, o papel aceita qualquer coisa.
Então, ter como objetivo as obras que se realizam, que realmente demonstram essa pujança, esse comprometimento, seria a prova irrefutável da adesão aos princípios da doutrina. Então, aí comunicados, destacados na imprensa, esses dois grandes objetivos. E os homens, alguns dos homens que participaram dessa primeira hora. Patrício Pinto de Miranda, primeiro presidente da FESP, todos oriundos desses centros que se uniram. Américo Montagnini, presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, e assume como presidente da FESP por quase 27 anos, até desencarnar. Imaginem a qualidade de um homem que dirige, que é presidente desta obra durante 27 anos, que está presente durante todas as execuções que Edgar Armond e outros farão durante o seu tempo de encarnado, da construção da casa transitória. Pouco se lê sobre Américo Montagnini, pouco se encontra, mas é inegável que ninguém permaneceria 27 anos como presidente dessas empreitadas sem o devido mérito. Também Dr. Augusto Militão Pacheco, conhecido mais no meio espírita, por ter sido também um dos pioneiros da homeopatia. Também participante deste primeiro grupo de trabalhadores. E Dr. Pedro Lameira de Andrade, destacado orador espírita. E é de Pedro Lameira de Andrade que se faz no Teatro Municipal, a 1º de abril de 1937, no ano seguinte, é de Pedro Lameira o discurso de homenagem a Allan Kardec. Então, já no ano seguinte, a FESP, demonstrando a sua pujança, o seu comprometimento com a divulgação, realiza um grande evento no Teatro Municipal. A imagem está, na verdade, são duas fotos sobrepostas. A parte de cima mostra o público que atende, a parte de baixo vai mostrar o grupo diretivo desses nomes, desses valorosos nomes. E da esquerda para a direita, o Dr. Pedro Lameira, o orador, o deputado Campos Vergal, que foi quem trouxe a ILEX, convidou a sociedade, a mocidade espírita, Patrício de Miranda, primeiro presidente, Francisco Xavier, sim, é o Chico Xavier, o médium jovem que já nos anos 30 publica o Parnaso de Além Túmulo, começa a publicar obras de Humberto de Campos, e já então se estabelece o convívio, o contato da FESP com estes médiuns de destaque ao longo de toda a sua história. E Chico terá presença em diversos momentos, e esse aqui poderia talvez ter sido o primeiro deles. João Batista de Andrade, que era presidente da Sociedade Metapsíquica, e o Dr. Armando Pamplona. Vemos no anúncio que quem organizou foi a Sociedade Metapsíquica, que era um daqueles grupos que se uniram para a formação da FESP. E o que ocorreu é que, na prática, constituiu-se a FESP como órgão, como entidade, mas as pessoas continuavam também trabalhando nos seus centros de origem, até que progressivamente foram sendo incorporadas. No futuro, esta Sociedade Metapsíquica viria a ser um departamento da FESP, o departamento de metapsíquica, no qual se faziam estudos com aparelhos trazidos de fora, estudos específicos para os fenômenos, e assim todos esses centros que ainda permaneceram existindo como tal, foram progressivamente sendo unidos legalmente, extintas as suas organizações e incorporadas à FESP progressivamente. Então, também homenageamos, junto àqueles outros nomes que falamos, João Batista Pereira, que foi presidente da Sociedade Metapsíquica e segundo presidente da FESP, e também o Dr. Carlos Chalders, que era diretor-geral desta sociedade e também era diretor da Escola Politécnica da USP àquela época. Então, assim, a união de elementos, de indivíduos,
com diversas perspectivas, científica, doutrinária e da obra social, se juntam nessa composição da FESP. Outro nome de destaque é Pedro de Camargo, e como chamavam Vinícius, que foi, através das tertúlias evangélicas, ele propôs e implementou o que até hoje existe aqui nestes domingos às 10 da manhã, que são palestras públicas, que se chamavam tertúlias evangélicas, porque o objetivo principal era divulgar o Evangelho. E se prestarmos atenção ainda hoje às palestras públicas, a maior parte dos seus temas terão um objetivo evangélico, um objetivo de divulgar a doutrina espírita, sim, mas com uma orientação para a moral do Cristo, que é a sua consequência. Então, Vinícius, tão grande orador do Evangelho de Jesus, lá na frente, quando falarmos de um pacto áureo, que foi a unificação do movimento espírita nacional, um momento histórico, é ele quem faz a prece final. E ao longo de todo esse tempo, divulgando o Evangelho de Jesus, sob a ótica, com o entendimento da doutrina espírita. Também um grande personagem, e fica a nossa homenagem a ele. E chega o comandante, não é? O comandante Edgar Armond, aquela figura que todos falam, todos sabem, todos conhecem, e realmente ele foi uma peça, como o Roberto disse, um grande organizador, ele foi um motor, podemos usar uma série de qualificações. Ele foi uma peça fundamental na organização e na construção deste prédio. Ele é um militar reformado quando chega à FESP, e como militar, ele teve uma vivência pessoal de comandar batalhões, mesmo durante a época das revoluções. Teve a Revolução Constitucionalista, teve a Revolução de 22, 24, e ele comandava já com um caráter evangélico, orientando, evitando o embate com tropas adversárias, orientando os seus subordinados a que disparassem para o alto, mas que evitassem o combate direto. E ele se mostra um grande organizador de logística, um condutor de pessoas, um empreendedor, e é tocado por esse sentimento de compaixão pelo próximo, esse sentimento evangélico, que ele visita a cidade de São Sebastião, verifica uma pobreza, uma qualidade social muito baixa, uma carência enorme, e se mobiliza junto ao seu superior pedindo autorização para que a força pública, onde ele estava, através da sua capacidade de pessoas, de engenharia, pudessem construir uma estrada que ligasse São Sebastião até as cidades do Planalto. E o chefe dele consegue autorização e ele conduz um grupo da própria força pública, do exército, diríamos hoje, não é? E faz a construção do primeiro trecho do que hoje é a Tamoios, levando a comunicação de São Sebastião até o alto do Planalto, superando a serra, superando todos os desafios que existem em uma estrada deste tipo, mostrando capacidade de liderança, organização, empreendimento e o seu caráter humanitário. E por que falamos isso? Destacamos isso porque é tudo isso que ele vai usar chegando à FESP. Ele é reformado por problema de um acidente, e quando ele chega à FESP, ele vai empreender toda essa capacidade, todo esse ideal, unindo então aquele sentimento de amor ao próximo com a capacidade empreendedora, capacidade profissional também, para fazer essa obra prosperar. E assim que relacionamos aqui alguns dos fatos, alguns somente que ele viveu durante a gestão como secretário-geral da FESP. Então ele chega em 39, no ano seguinte já é, por Américo Montagnini, convidado a ser secretário-geral. Cria-se o Conselho Deliberativo, o órgão que existe até hoje e fundamental em todas as empresas modernas de boa governança. É fundamental ter um conselho diretivo.
coisa que a FESP já instituiu em 1941. Instituem-se conferências públicas ecumênicas, lança-se o semeador como órgão de divulgação. Ele participa ativamente do movimento de unificação estadual e nacional. A famosa criação da escola de aprendizes do Evangelho, que vai ser modelo para todo o país, e que até hoje seguimos firmes e fortes. A criação do curso de passes, criação do DEPASSE, até que ele vai se afastar das atividades da FESP por questões de saúde, aos 73 anos de idade, mas ainda assim continua atuante no movimento espírita, e aí ele, a cabeça ou o coração, como prefiram, por trás também da criação da Aliança Espírita Evangélica. Alguns poucos fatos, procurando demonstrar a importância, a participação e por que tanta gente fala dele quando se refere à FESP. E aqui 2 obras embaixo, uma escrita pelo filho dele, Ismael Armond, e a outra por Edelso, no tempo do comandante. Recomendamos essas obras, assim como a do Arilex, a todos aqueles que queiram se aprofundar na história da FESP e destes personagens. Gostamos particularmente da obra de Arilex e a tomamos como referência logo no início por ser mais abrangente, por dar uma visão mais geral dessa história. E também gostamos muito do que Arilex diz na introdução, ao dizer: eu convivi com essas pessoas. Ele conheceu, conviveu com Américo Montagnini, com Edgar Armond, com Carlos Chalders, com todos os nomes que vamos falar aqui. Eu os conheço nas suas virtudes e nos seus defeitos. E escrevo aqui a realidade como ela se me apresentou. Porque os erros também precisam ser relatados para que, como construção do futuro, aproveitemos as lições do passado. Não basta ter um caráter, como ele diz, louvaminheiro, ou adulador, bajulador, que só destacamos as grandezas e as coisas positivas, mas também relatamos os erros, as dificuldades, as decisões tomadas e como aprendemos com elas, para que no futuro também não se repitam e que assim o edifício se prospere sobre bases sempre sólidas. Então, um livro excepcional, uma história de glória, mas também de muito aprendizado contado nesse livro de Arilex. Assim como estes livros também trazem diversos momentos, mas são focados mais na história do Edgar Armond, colhem um período diferente. Então, obras que se complementam, todas excelentes de estudar. E nós falamos sobre a unificação, Bezerra como patrono, o grande unificador do movimento espírita naquela época. Aquele centro se unindo, buscando essa unificação. Mas a realidade é que chega em 45, numa reunião, e nos termos, esses são termos de Arilex, a descreve como uma reunião histórica, da qual ele teve o prazer, o privilégio de participar. Edgar Armond expõe para toda a diretoria a situação do movimento espírita estadual à época. Ainda não havia uma unificação estadual. O movimento ainda era disperso. Os 4 grandes entidades da cidade de São Paulo ainda não mantinham intercâmbio. As 2 maiores, a FESP e a União Federativa. Outras 2 menores, mas ainda assim grandes, a Liga Espírita e a Sinagoga, Nova Jerusalém. E é assim que aquele grupo de diretores, grupo do conselho da FESP, diante daquelas explanações, diante dessa situação, resolve tomar a liderança, o impulso de promover esse diálogo,
buscando essas entidades e com elas consertando a criação da USE, como conceito, como legenda, que à época se chamaria União Social Espírita e que mais tarde viria a ser renomeada União das Sociedades Espíritas. E aqui destacamos um pedaço do jornal da época, do Correio Paulistano, 17 de novembro de 46. Na parte de cima, a FESP publicava periodicamente no jornal a sua programação. Às 10h30, palestra de Vinícius, palestra evangélica, dava o tema, outras atividades, e no fim do dia, a palestra ecumênica com o orador convidado. E logo abaixo dessa programação, que saía semanalmente, vem um comunicado dirigido a todos os centros espíritas de São Paulo. E ele vai chamando e vão relatando o progresso. Essa época, já em 1946, portanto, mais ou menos quase 1 ano e meio após essa decisão, já detinham mais de 450 centros do estado de São Paulo, já haviam aderido à USE. Não como órgão formalizado, mas como declaração de intenção. E aí, a FESP promoverá, junto com as outras 3 grandes entidades, o Congresso da Unificação em São Paulo, em 1947. E nesse momento já existem 551 centros unidos em torno da USE. Apresentam-se teses. As teses eram abertas, qualquer pessoa, qualquer centro poderia escrever uma tese de como deveria ser a unificação do movimento espírita. E eram apresentadas ao Conselho. Arilex apresentou uma tese. Edgar Armon apresentou a tese, que foi a tese vencedora e base para a construção da USE. E a partir dessa tese selecionada entre todas essas 34 teses, decide-se e formaliza-se a criação da USE num evento no estádio do Pacaembu com 5.000 pessoas reunidas. E ali é empossado Edgar Armon como presidente, primeiro presidente da USE, e outra figura de renome e de destaque, Carlos Jordão da Silva, como primeiro secretário-geral. E vamos lembrar, a FESP tinha como presidente Américo Montagnini e secretário-geral Edgar Armon. Armon passa a ser também o presidente da USE, mas o secretário-geral, que é aquele que entendemos, põe mais a mão na massa ou está mais no dia a dia, passa a ser Carlos Jordão, a quem Arilex vai chamar de líder da unificação, porque Carlos Jordão, comandando já a USE, com o apoio de das 4 entidades e naturalmente toda a diretoria e conselho da FESP, vão promover o primeiro Congresso Brasileiro da Unificação Espírita e passam a entrar em contato com todas as federativas estaduais e conseguem a adesão para esse congresso de uma série delas. Convidam a FEB para que coordenasse esse movimento, coordenasse esse congresso e fosse a liderança dessa unificação. A FEB declina pelos seus motivos, mas ainda assim realiza-se o congresso, apresentam-se teses. A tese ganhadora é do Rio Grande do Sul. E se esse congresso não teve aí ainda a efetividade de criar a unificação nacional, ela foi o estopim e a partir dela se geraram várias reuniões em conjunto com a FEB. Carlos Jordão, incansável, promovendo inúmeras reuniões, as várias federativas participando, até que se chega finalmente ao famoso Pacto Áureo e criação do Conselho Federativo Nacional,
para a unificação do movimento espírita. Essa era a tese do Rio Grande do Sul, apresentada naquele congresso. Finalmente, FEB assina, assume essa coordenação e passam-se a federar todos os estados. E realizam-se caravanas para divulgar esse pacto naqueles estados que ainda não haviam aderido. E como destaque em nossa homenagem para Carlos Jordão da Silva, que foi esse líder da unificação nas palavras de Arilex. Trabalhou intensamente na preparação do Congresso, foi signatário deste Pacto Áureo e chegou depois a ser presidente da FESP por 9 anos. Então, reconhecimento também do seu trabalho, entre tantas pessoas que vamos lendo nas histórias, nesses anais do Espiritismo. E não poderíamos deixar de mencionar a área social, que em 1940 recebe a figura de José Gonçalves, em 1949, se não me engano, a área que já existia, mas que vai sofrer um grande impulso com esta pessoa. Ela acontecia inicialmente nos fundos aqui da Maria Paula, do Casarão, foi levada para Santo Amaro, de onde temos essa foto, não se lê muito bem, mas está lá Departamento de Assistência Social, na Santo Amaro, e seu José Gonçalves como figura organizadora, impulsionadora desta causa social. Então ele chega em 49, se envolve intensamente, estabelece intercâmbio, ele era médium também, estabelece um intercâmbio forte com Chico Xavier, recebe uma mensagem de Emmanuel em 1952, clamando, convocando José Gonçalves para que a obra social ganhasse um novo impulso, porque o Espiritismo, a doutrina, sem obras, ela é vã, ela não se realiza, ela fica oca. E José Gonçalves, de posse dessa mensagem de Emmanuel, ele que já tinha planos de desenvolvimento de uma área social bastante mais abrangente, leva tudo isso para a diretoria e conselho da FESP. E este grupo, tocados pela mensagem de Emmanuel, pelos planos de José Gonçalves e cônscios da sua responsabilidade, decidem e apoiam formar uma comissão de 35 pessoas. 35 pessoas organizadas em grupos, um grupo de direção, na qual estava José Gonçalves como líder primeiro, mas um grupo de engenheiros para a construção, um grupo de compradores, um grupo de médicos para dizer o que seria necessário para uma obra social de atendimento, grupo de contabilistas. Então, uma composição que mostra como a FESP como um todo agiu como uma coletividade, empreendeu e empregou os seus melhores recursos, os seus melhores potenciais na realização dessa obra, da qual ele foi o líder, mas que se não houvesse um grupo, uma coletividade, não só na direção apoiando, mas uma coletividade executando, porque a maior parte foi tudo levantado por trabalho voluntário, não haveria casa transitória, assim como não haveria FESP, sem esse grande trabalho de voluntários. E assim, consegue-se o comodato em 58 por 60 anos, que foi renovado recentemente. A pedra fundamental é posta em 25 de janeiro, data da cidade de São Paulo, que, lembremos, recebe esse nome em homenagem ao apóstolo Paulo. E mesmo durante as obras, encontraram-se problemas, desafios, e durante as obras recebe mensagem de Fabiano de Cristo. E Fabiano, em suma, diz a José Gonçalves, diante destes grave momento, destas dificuldades, a obra não pode parar.
Peça ajuda na resolução dos problemas ao Américo, ao Armon e a todos os seus colegas de diretoria. O Espírito, conclamando José Gonçalves a que se apoiasse nos seus colegas da diretoria. E assim tudo se resolveu, eram problemas políticos, foram resolvidos e a obra continuou. E hoje temos a casa transitória na sua completude. E como foi já anunciado, o semeador de fevereiro, número 923 já, ele traz, em sua maior parte, mensagens, a história da casa transitória, seus 62 anos de casa transitória. E o último personagem que queremos destacar, afinal aqui vivíamos numa casa, era um casarão a Maria Paulo. Como ela se transformou num prédio, neste edifício, foi na gestão de Teodoro Laus Sacco, aluno da 7ª turma de aprendizes do Evangelho, presidente da FEESP, e dele foi a iniciativa, como o Roberto descreveu, sem ter dinheiro em caixa, mas de dar início corajosamente, reconhecendo a necessidade de atender cada vez mais gente, cada vez mais pessoas, a necessidade de ter um lugar mais amplo, com mais capacidade de acolher um público. E assim temos hoje este prédio, edifício Allan Kardec. E por último, não podemos deixar de falar que nada disso foi obra de uma individualidade. Se existem líderes, existem também aqueles que concordam, aqueles que os seguem. Só existe a liderança efetiva se há realmente o envolvimento, e aqui todos tinham uma causa comum. E junto com esses líderes, esses pioneiros, quantos milhares de voluntários, quantos milhares de pessoas anônimos não foram trabalhando esta casa, não foram, seja colocando tijolos, seja trabalhando na obra social, seja expandindo as assistências espirituais, que não eram todas essas que temos, seja expandindo os cursos de estudo, do ensino, que longe de serem todos esses que temos hoje, expandindo os meios de divulgação, expandindo os trabalhos sociais, fazendo o trabalho do dia a dia. Não é à toa que chegamos a esse tamanho que a FESP tem hoje. Esses são os líderes, recebem as nossas homenagens, os pioneiros, as grandes lideranças, mas fica a nossa homenagem a todos esses voluntários que contribuíram e contribuem na construção dessa obra, que não cessa, e também o reconhecimento de que tudo isto obedece a uma direção espiritual e a esses incontáveis trabalhadores desencarnados também. Então, eu peço uma salva de palmas a todos os voluntários que constroem ainda hoje, e seguirão construindo essa causa. E, por fim, nos propusemos a fazer uma reflexão sobre o nosso papel do hoje e o amanhã da FESP. Diante dessa grandeza de obra, como será o nosso amanhã? E não é possível falar do amanhã sem pensar no passado, sem entender o nosso papel. E buscando esse entendimento, para que não fosse uma opinião individual, conversei com vários colegas, pedindo opinião, a sua visão, e a eles agradeço, mas, como disse antes, mais que colegas, amigos, irmãos no mesmo ideal. E olhando para essas visões, olhando para a história da FESP, tudo se encaixa. Me impactou também muito um artigo de Teodoro Laus Sacco,
que escreve sobre os objetivos da FESP. E ele, através de um arrazoado, partindo da doutrina espírita, do seu tríplice aspecto científico, filosófico, religioso, passando pela história, pelos fundadores que designaram em seu momento a federação, o objetivo da pureza doutrinária, da fidelidade doutrinária, da unificação dos esforços em torno de um ideal e, sobretudo, da concretização desse espiritismo através de obras que chegassem às pessoas, que mudassem a vida das pessoas, que fizessem a diferença. Vimos Teodoro resumir isso, de uma forma interessante, que o grande objetivo da FESP é divulgar o espiritismo evangélico. Como diz muito Emmanuel nas suas obras, o espiritismo cristão. E alguns dizem, mas não existe espiritismo não cristão. E é verdade, o espiritismo ele é cristão pela sua natureza. Mas quando dizemos o espiritismo evangélico, o espiritismo cristão, botamos uma ênfase, fazemos um pleonasmo, mas justificado, para botar a ênfase nas obras, naquilo que vemos. E lembramos de Jesus, que disse que conhece-se a árvore pelos seus frutos. E é pelos frutos que podemos julgar, é pelas obras. E nós vemos que a FESP tem cumprido esse papel. Ela tem gerado os seus frutos. Em cada pessoa que chega, seja movida pela dor, seja movida pelo interesse, pela curiosidade, pela necessidade de saber mais, de entender mais, de esclarecer dúvidas, anseios. Estas pessoas, a cada pessoa que chega e que a FESP acolhe, seja na sua assistência espiritual, no DEPOI, que encaminha, recebe carinhosamente, encaminha a pessoa para um trabalho, para um estudo, para a área de ensino, para estudar, para uma assistência, seja na área social, que acolhemos almas e procuramos também transmitir a moral de Jesus. E quando impactamos essas pessoas e elas passam a conhecer o Evangelho, passam a modificar as suas vidas, o Evangelho, o Espiritismo passa a fazer diferença nas suas vidas. E aí são os frutos. E ocorre muitas vezes um círculo virtuoso daquela pessoa que chega e que muitos nós passamos, chega necessitada, procura assistência, a orientação, passa por assistência, ouve as palavras, o entendimento da doutrina, o entendimento do Evangelho, começa a estudar e aquela luz do Evangelho começa a brilhar dentro de cada um de nós. E dentro dela, ela se motiva então aquele sentimento de retribuir. Eu quero retribuir, eu quero colaborar. Eu me sinto bem, me sinto melhor. O que posso fazer? E é o momento então que ela começa a ser uma luz a mais que vai espalhar esse Evangelho na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo social. E abraçando o trabalho voluntário, então ela vem e se torna uma pessoa que ajuda aquele assistente, aquele assistido que chega necessitado de uma assistência espiritual, seja recebendo na porta, seja aplicando um passe, seja orientando. Aquele assistido social que recebe o alimento, mas também recebe o carinho, o aconchego, a orientação, e que recebe a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho de Jesus. E que se a pessoa aproveitar a oportunidade, aquilo poderá fazer a diferença na sua vida. E assim esse círculo virtuoso daquele que entra buscando algo e sai ou permanece, não é? Trabalhando aqui ou em outros lugares, através do seu trabalho voluntário, através da sua dedicação, procurando multiplicar. Esse é o fruto que a FESP vem produzindo, espalhando trabalhadores em outros centros,
que não é necessário trabalhar somente aqui, e as pessoas dividem muito. A FESP é o local de oportunidades, é o local de aprendizado. Mas o amor que nos move é o amor maior da doutrina, é o amor do Evangelho, é o amor de Jesus. A gratidão pela FESP, pelo que ela é, pelo que ela representa como instrumento da espiritualidade, instrumento de Jesus. Esse é o papel que a FESP vem cumprindo. E qual é o nosso momento hoje e como será o futuro? Bom, o momento quando vemos um mundo que veio globalizado, veio sendo afetado pelas mídias sociais, pela internet, pelas comunicações, as barreiras que caem, as distâncias que se acurtam, as pessoas que conseguem ter contato imediato aqui e acolá, vem acelerando a comunicação, o processo de integração, vem facilitando. Mas veio também a pandemia, e a pandemia trouxe duas coisas: as dores, a dor na família, a perda, o isolamento social, provocando um desgaste psicológico, emocional em todo o planeta, além das perdas. Ela também teve um lado de acelerar, por outro lado, essas mídias, essas formas de contato. Acelerou a comunicação e a conexão. Ela derrubou barreiras, não a pandemia em si, mas a aceleração da adoção das mídias. E a FESP se viu, como tantas entidades e empresas e organizações, tendo que em poucas semanas migrar do mundo presencial para quase a totalidade das atividades no mundo virtual. E junto com o sofrimento, como nos ensina Kardec na doutrina, nos ensinam os espíritos, o sofrimento faz crescer. E crescemos. Temos hoje, todas as aulas podem ser dadas de forma virtualmente, temos assistências espirituais virtuais, temos palestras, divulgação, conhecemos, nos adaptamos e usamos com tranquilidade as novas formas de comunicação. E com isso expandiram-se os contatos. A rede de alunos não se limita àqueles localizados na cidade de São Paulo. Eu posso viajar e assistir um curso, uma palestra, uma divulgação em qualquer lugar do planeta. Isso vale para todas as entidades, para todas as instituições. Vale para nós também. E vale para a divulgação da doutrina, vale para a divulgação do Evangelho. E é nesse meio, nesse momento de dores, mas também de queda de barreiras, que vemos um futuro com otimismo. Vemos um futuro com otimismo porque sempre superamos as dificuldades. A humanidade sempre superou. A FESP também teve suas crises e sempre as superou. Qualquer obra humana está sujeita às dificuldades. Mas o que marca é essa superação, essa continuidade. E a FESP está criada sobre a fundação destes pioneiros que vimos, sobre o trabalho de milhares de voluntários, anônimos, conhecidos, não importa. Ela traz os seus valores dentro de cada um de nós. E, sobretudo, ela traz o amparo e a direção do plano espiritual. E pensamos no futuro da FESP sob duas óticas. A primeira sob a ótica dos homens, da organização humana. Como organização humana, assim como fizemos na pandemia, precisamos nos adaptar sempre, precisamos ser como
outras entidades, empresas, o governo, todos vêm se adaptando aos tempos. Precisamos ser uma entidade, uma organização, sempre atenta ao seu tempo, à sociedade, aos seus hábitos, suas práticas, suas leis, às demandas da sociedade atual, às suas necessidades. E para isso devemos empregar, como aquele grupo de voluntários da Casa Transitória que ergueu uma obra, aquele grupo de 35 com suas especializações. Devemos utilizar o nosso maior capital da melhor forma possível, e o capital humano, esse grupo de voluntários, aproveitando das suas potencialidades, do seu ideal, apoiados no seu ideal e alavancados pelo seu profissionalismo, pelos seus conhecimentos, pela sua competência, trazendo aquilo que aprendem e fazem de melhor neste planeta, onde quer que estejam, as suas habilidades profissionais, o seu bom senso, a sua dedicação. Tudo isso amparados pelos seus ideais. E aí onde entramos na ótica espiritual. Sob a ótica espiritual, vemos que a casa tem cumprido o seu papel, tem desempenhado esse papel de divulgar a doutrina. Divulgar a doutrina espírita com o foco nas obras, o espiritismo evangélico, o espiritismo cristão. Entendemos que os ideais de Jesus não mudaram, que o seu evangelho continua como a nossa baliza principal e que a doutrina é a chave, é a forma da melhor compreensão deste evangelho. Então, sob a ótica da direção espiritual, cumpre-nos seguir cumprindo aqueles mesmos ideais da fundação. Divulgar, federar, unificar o movimento, sem fronteiras cada vez mais, e realizar as obras, mostrando que a árvore produz bons frutos. E por último, para encerrar, gostaríamos de trazer uma mensagem de Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve: nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. E ele queria dizer, ele havia construído aquela comunidade, edificado aquela comunidade na cidade de Coríntio, com aquelas pessoas a quem ele dirigia as cartas. Eles haviam organizado os trabalhos juntos, eles haviam feito a divisão de tarefas, dividido o pão, dividido as ideias, dividido o trabalho, tinham decidido juntos como seria, eles haviam criado aquela comunidade. Então, quando ele escreve, ele fala: eu não preciso de carta de recomendação, vocês são a minha carta de recomendação, vocês me conhecem, conhecem o trabalho que fizemos e aquilo que eu penso, aquilo que eu sou e o Cristo que eu levo em mim. Então, o nosso último rogo é que possamos ser, penso eu, que a melhor homenagem que podemos fazer a todos aqueles que construíram esta casa e ao plano espiritual é que sejamos nós hoje a carta de recomendação deles, que sigamos multiplicando esse trabalho, continuando nesse ideal do Cristo, nos empenhando com a mesma dedicação, a mesma fé, o mesmo compromisso, a mesma pujança, como eles diziam, de mostrar as obras que o Espiritismo pode fazer. E que assim brilhemos dentro de nós, dentro desta casa, esse farol maior que é o Evangelho de Jesus. E que Jesus nos ilumine nesta jornada. Muita paz. Ricardo,
Muitos de nós não conhecemos talvez 1/3 da história aqui da casa, mas você trouxe com tanto brilhantismo, com tanto conhecimento, com tanta pesquisa, que nós só temos a agradecer. Que Deus te ilumine cada vez mais, te proteja cada vez mais e que você continue levando o Evangelho, que você continue levando o conhecimento dessa doutrina maravilhosa a todos os nossos corações. Mais uma salva de palmas para o Ricardo. Estamos chegando à nossa parte final, mas antes temos alguns recadinhos. Nossa próxima palestra virtual, que será pelo canal FEESP, lá no YouTube, será no próximo domingo, no dia 22. O palestrante será o Mário Sérgio Velei, que é também um grande trabalhador aqui da casa, com o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Nossa próxima palestra presencial será no primeiro domingo do mês de junho, no dia 5/6. O palestrante é o Maurício Bueno, com o tema As Redes Sociais Espirituais. Redes Sociais Espirituais. Tema interessante. E a música é com a Lolita e com o Robson. E também, e aí é um grande dia para todos nós, no dia 11 de junho, às 18 horas, aqui no salão, nós teremos um show beneficente com a Jane Duboc. Quem se lembra da Jane Duboc nos anos 80 e 90? Ela estará aqui. E os músicos da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Olha que showzaço, hein? Então nós estamos convidando a todos, convidem seus familiares para participarem, mas posteriormente nós vamos dando recados aí ao longo do tempo, mas já anotem aí na sua agenda, aí, dia 11 de junho, show com a Jane Duboc, com a orquestra de músicos da Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo. Bom, vamos mais aquele momento íntimo novamente, colocar uma música especial, que é o nosso momento das vibrações. E vibrar, nós sabemos que é doar os nossos melhores fluidos, nossos melhores sentimentos e pensamentos. E para isso nós vamos chamar o Walter. Depois de tudo aquilo que nós recebemos na manhã deste domingo, é o momento de nós doarmos o nosso amor, a nossa sustentação, através das vibrações. Vamos vibrando para o planeta Terra, principalmente para aqueles países que estão em conflito, para que haja paz, entendimento, harmonia. Vamos também vibrando pelo nosso Brasil, para que da mesma forma os líderes, as pessoas que aqui vivem, possam fazer desta terra uma terra de valor, de entendimento, de muita paz, e a nação do Evangelho para toda humanidade. Vamos vibrando também para as casas assistenciais, para os asilos, para as penitenciárias, para que todos lá possam receber o amparo e a sustentação da espiritualidade amiga. Vamos vibrando por esta casa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que durante os seus 86 anos vem trabalhando em prol do Evangelho, e que esse trabalho perdure por muitos e muitos anos. E agora vamos vibrando lá pelo nosso lar, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, adentrando a porta e abençoando
todos que lá estão. E pedindo licença, vamos fazer uma vibração por nós. E assim, encerrando as vibrações, vamos à parte final, através da nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, só temos a agradecer. Agradecer por esses momentos, por estarmos aqui, fazendo parte desta nossa querida Federação Espírita do Estado de São Paulo, por onde passaram baluartes, pessoas valorosas, voluntários, todos aqueles que aqui se dispuseram em trabalhar em prol da casa, em prol da doutrina espírita, em prol do Evangelho de Jesus. E assim finalizamos, agradecendo ao Pai da vida, a Deus, pela oportunidade da nossa vida e por estarmos cada vez conscientes da importância do Evangelho do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus.